Olá, irmãos. Vamos para a segunda parte agora, como nós havíamos combinado no primeiro, né? Na primeira parte. E volto a pedir para você, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhem, para que nós possamos estar aprendendo juntos. E eu estou disponível para que, se você quiser passagens mais específicas, pode mandar um oi aí que nós vamos estar passando, né? Nós não vamos ler aqui totalmente toda a Bíblia, para que não fique mais longínquo ainda e muito longa essa palavra, porque deu várias folhas, eu fiz questão de poder estar escrevendo esses tópicos. Então vamos parar de brincar com a palavra de Deus, vamos continuar? Não é a minha interpretação, o meu achismo, ou a sua interpretação e o seu achismo, que é a verdade que nós devemos sair pregando por aí. Nós devemos pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Irmãos, a interpretação às vezes agrada pessoas, agrada grupos, porque é tendencioso, leva para algum patamar da qual as pessoas querem muita gente reunida naquele lugar. E vamos falar a verdade, né? Hoje se tem show, hoje se tem cantores, hoje se tem muitas ofertas, muitos dízimos assim, exorbitantes, o Senhor me colocou uma coisa aqui, uma lembrança no meu coração. Quantas denominações, muito simples mesmo, vivem ali só para pagar o aluguel. Às vezes a pessoa que está ali dirigindo nem tem o dinheiro para receber o seu salário, aquilo que lhe é devido por trabalhar continuamente. Mas quantas denominações, vamos qualificá-las todas, estão cheias de bens, de dinheiro, de patrimônio, de imóveis, enquanto que isso, muitos irmãos têm passado tanta necessidade. Que coisa injusta, né? E que coisa séria isso que eu acabei de falar, injustiça. Porque se nós somos os pregadores da verdade, da palavra de Deus, o que Jesus pede para a gente ser? Justo. Você e eu, nós, o povo de Deus aqui intitulado aqui na terra, que vivem aí entregando tanta palavra, será que de verdade está olhando para os irmãos? Será que está percebendo o que está acontecendo à sua volta e até mesmo onde tem congregado? Será que você olha para o seu irmão? Será que você tem percebido se ele está passando necessidade dentro de casa? Porque não é pecado, por causa de pecado dele não, tá? Porque muitas vezes ele está passando necessidade porque o que ele ganha não supre mesmo. E ele não está roubando e não está em pecado não, é porque com certeza você tem mais, porque também é para poder ajudar aquele que tem menos. Irmãos, como é que a gente pode ser povo de Deus, convertidos, igreja de Cristo, se a gente não consegue partilhar o que nós temos? Se nós não conseguimos oferecer um pouco ou muito do que nós temos em prol daqueles que não têm nada. Então, a verdade da palavra de Deus tem que nos trazer para a luz. Ele nos trouxe, ele nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado para a sua maravilhosa luz e o reino do seu amor. Então, nós não podemos brincar desse jeito. Aonde que está Cristo nessa confusão denominacional, nessa confusão doutrinária, nessa confusão de usos e costumes? Onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus nessa divisão que as pessoas não podem nem frequentar as outras denominações para orar, para ouvir uma palavra, junto com os outros irmãos, porque, ó o medo, né? Vai sair daquela denominação e vai passar para outra. Por que que nós não podemos congregar juntos? Por que que tem essa facção, essa divisão? Que é pecado, lá em Atos 20, 28 a 31, está dito isso. Não podemos viver nessa divisão. Eu saí de uma denominação, porque quando eu me converti, quer dizer, vamos
mudar aqui, né? Quando o Senhor me converteu e eu aceitei, e eu me converti junto, ali com o aprendizado dele, eu li a Bíblia dentro da minha casa sozinha, eu não li uma denominação dentro da Bíblia. Eu não achei essas denominações que tem por aí, mas eu quando conheci o Senhor Jesus, foi um pouco com uma denominação que foi a irmã que me evangelizou, depois eu ia na outra, quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, o pastor lá pediu para o meu nome estar inscrito no livro da vida, e aí eu ia no outro grupo que estava lá no outro bairro, porque estava numa tenda de circo. Para mim, era tudo irmão, e era maravilhoso, e eu não consegui tirar essa essência de mim. Tanto que quando eu fui e frequentei durante muitos anos, fiquei ali, trabalhei para Deus ali nessa denominação, vocês podem acreditar em mim. Quando eu comecei a conversar mais, entender melhor denominação, o pastor na época disse para mim assim, que tinha muitas. Eu falei, nossa, mas não é só uma e só os cristãos e a igreja, outra que se dizem, né, a oficial. E ele disse, não, tem muitas. Eu falei, nossa, mas eu estou muito preocupada agora, porque isso não tem na Bíblia. Aí tem pessoas que ficam falando mal da gente, ou agora tem gente que vai ver o que eu estou falando e vai ficar questionando e criticando. Olha, pode questionar, pode criticar, pode não gostar, mas na Bíblia está dizendo que facção é pecado. Não sou eu que estou dizendo isso. Está escrito, é a verdade da palavra de Deus. Então, que coisa linda, maravilhosa, se nós pudéssemos nos reunir todos. Alguém disse esses dias para mim assim, nossa, como é que você acha que isso vai acontecer? Aonde que tem lugar para isso? Tem rua, tem data vazia, tem tanto lugar em Mandaguari, tô aqui em Mandaguari, né? Tem tanto lugar grande em Mandaguari que daria para a gente se reunir, mas as pessoas preferem estar dentro, cada uma de um imóvel, onde eles colocaram o nome da sua igreja, né? Então, mas lá em Atos, diz que divisão e facção é pecado, irmãos. Irmãos, se eu não puder congregar com você, eu não tô aqui em nome de Jesus. Eu amo, eu convivo com muitos irmãos de dezenas de denominações e para mim são todos meus irmãos, eu os amo. E aqueles que eu não amo, eu não conheço direito, eu gostaria muito de poder estar amando e estar conhecendo direito. Então, nós não podemos usar essa desculpa de que vai dar problema um ouvir a pregação do outro. Então, peraí. Se eu não posso ir lá numa denominação, porque aquele pastor, ou aquele líder, ou aquele missionário vai estar falando, pode me confundir, pode até querer me fazer trocar de denominação, aí nós estamos com um problema então, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo confusão, o Espírito Santo de Deus vai me confundir, vai me fazer o que mesmo? Desconverter? Isso não existe, porque eu sou convertida, eu me converti ao cristianismo, então se eu ouço o pastor X, a pastora H, o missionário, o líder, se eu sou cristã, aquela palavra vem para somar comigo, não para dividir. Então, não tem necessidade desse medo todo, mas que nós precisamos aprender a conviver, precisamos. Eu falo isso para todos os que convivem comigo. Não vivam assim, não fujam da verdade da palavra de Deus. E aí, eu pergunto para você, eu penso e fico perguntando, né? Lá, no novo lar, né? Novo céu, nova terra. Assim, é simples, tá? Aquilo que eu vou falar. Então, nós vamos. O nosso Deus celestial, ele tá separando o lugar lá, assim. Numa data vai ficar os daquela denominação, na outra da outra. A gente não vai conviver junto? Não quero ir para o céu, então não. Não, eu quero conviver com meus irmãos aqui na terra e também nessa nova terra, nesse novo céu. Por quê? Porque eu quero poder abraçar meus irmãos
sem que o pastor dele ou o líder dele fica morrendo de medo de eu estar querendo convencer ele a vir congregar comigo, porque eu não quero. Só congrega com a nossa comunidade quem tem Jesus no coração e quem quer visitar e ir embora. Fique à vontade. Eu não quero. Eu quero evangelizar. Eu quero ajudar, mas eu não quero carregar e nem tirar ninguém de ninguém, irmãos. Eu quero todos para Jesus. Eu quero todos para a igreja de Cristo. É assim que nós devemos evangelizar e pensar. Irmãos, diz a palavra no Apocalipse, assim que fala lá dos 144 mil lá das tribos de Judá, que são os salvos, mas no versículo abaixo diz assim, que os remidos do Senhor são milhares de milhares e milhares que ninguém pode contar. Mas tá tudo lá junto. Eu não li lá que tem um muro dividindo, que o pastor da denominação tal, ou líder lá, vai estar lá dirigindo. Não, nós vamos estar juntos. Então nós precisamos começar a treinar isso aqui, porque senão talvez a gente nem vá, né? Porque divisão é pecado, irmãos. E não é, olha, vou falar de novo aqui. Não é divisão ali no grupo que você convive, não. Porque quando pregavam, que eu ouvia, falava, irmãos, não pode ter divisão entre nós, olha, temos que todos concordar e tal. Mas falava ali dentro daquela denominação. Isso não é bíblico. A facção, a divisão não pode acontecer no meio do povo de Deus. Não é na denominação, é do povo todo de Deus. Nós precisamos aprender a discernir a palavra, e até o que andam pregando por aí. Então, irmãos, já existe uma ação espiritual do Espírito Santo sobre a terra, sobre o mundo, e ele está convencendo em todos os cantos pessoas para entender e dizer, eu quero ser a igreja de Cristo, e não há, vocês sabem, denominações. Uma irmã da Coreia, que eu aprendi a amá-la alguns anos atrás, ela é médica, mas é irmã, ela veio da Coreia para o Brasil, e ela disse assim, que é lá as denominações que existe, às vezes o pastor estava lá pregando e de repente o Espírito Santo começava a falar com ele, e ele falava assim, não posso mais pregar aqui. O Espírito Santo está me dizendo que nós devemos ser a igreja, que nós devemos estar unidos, que não pode mais ter divisão. Isso é maravilhoso, é o Espírito Santo trabalhando sobre toda a terra, derramando sobre toda a carne. Quem quiser ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Eu sei que muitas pessoas têm... Eu fiz teologia, tá? Mas eu não cheguei a fazer aquele que vai pro MEC, lá, aquelas coisas todas, não. Mas eu quero dizer para você assim, ó. Se o Espírito Santo está falando, está ministrando, me perdoe, com todo carinho e respeito, irmãos. Para mim, um diploma de doutores, mestrados, tudo que se diz por aí, que, né, põe lá tanto diploma, para mim não tem valor nenhum. O que tem valor para mim é a palavra do meu mestre, é a palavra de Jesus. A palavra dele tem valor para mim. Então ele diz assim, ó, você é a igreja de Cristo, então ouça. Mas o principal de tudo isso não é só ouvir, você tem que obedecer. Eu também preciso obedecer. Porque a gente fica ouvindo, mas a gente não obedece, não pratica, porque dizem que não dá. Não dá para dividir o que a gente tem com o que não tem, não dá para a gente se reunir todos juntos aqui, vamos por aqui em Mandaguari, todos os irmãos juntos, né? Não dá. Eles dizem que não dá, amém? Não dá para eles, não dá. Então, eu quero dizer para você que já está estabelecida uma guerra entre poderes. E a igreja, que se não se posicionar como igreja de Cristo, vai ser abalada. E eu não sei se vai suportar ficar em pé. Então eu quero deixar para você aqui, essa é a segunda parte dessa palavra, para não ficar muito longo, para você poder ter tempo de assistir. Então, irmãos, eu declaro em nome de Jesus que você vai começar a ler a Bíblia, que você tem que ler
Você precisa ler esses livros escritos pelos apóstolos, para que você possa entender a palavra de Cristo e você se decidir em se tornar a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo você também, irmão, com entendimento da palavra. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida também.